falar sobre o convento de Santo Antônio. Na verdade, não é sobre o convento, a gente vai entrar em detalhes aqui sobre uma igreja específica, que é a de São Francisco da Penitência, que fica dentro do convento. Mas para a gente entender o contexto onde ela está realizada, né, o convento de Santo Antônio, que deu espaço ali à construção do que a gente chamou de Largo da Carioca, enfim, o convento abrangia toda aquela parte ali atrás, o BNDES, a parte da Petrobras. Então, o próprio prédio, sede da PAI, né, Senador Dantas, também, tudo aquilo ali pertencia ao convento, né? Mas hoje ainda tem restrito a parte do morro, né, o morro que restou, que é um morro de hoje nós chamamos de Morro de Santo Antônio, né, porque ele acabou tendo o nome do convento. Então a gente tem um vídeo histórico, a Priscila participou desse vídeo, inclusive, fazendo toda a nossa consultoria histórica, em que a gente fala ali um pouquinho do convento. Então, antes da gente entrar na igreja, que é especificamente barroca, eu queria pedir à produção, está me ouvindo aí, o Rio pro Rua de Histórias, que é um vídeo atemporal, né, que a gente pode usar sempre, e que foi bom a gente resgatar para trazer agora. Vamos conhecer o convento de Santo Antônio, que fica no Largo da Carioca, no centro do Rio de Janeiro. Agora, o que poucos sabem é que esse espaço, além da importância religiosa, também foi um dos maiores redutos da independência do Brasil. Vamos subir e entender por quê? Isso devido a um de seus frades, mais precisamente Frei Sampaio. Este religioso era também conselheiro do imperador Dom Pedro I e, se ainda não bastasse, atuou como um dos redatores da primeira Constituição brasileira. O que poucos sabem também é que aqui no convento de Santo Antônio, ele foi usado como mausoléu da família imperial brasileira. Nesse espaço religioso estão sepultados os filhos de Dom Pedro I com a imperatriz Leopoldina, João Carlos e Paula Mariana, a filha de Dom Pedro I com a imperatriz Amélia, Maria Amélia. Além desses, os dois filhos homens de Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina, que são Pedro Afonso e Afonso Pedro. Assim fica fácil, né? Trocavam só os nomes na hora do batismo. Circuito Rio Antigo, correndo por ruas de história. Só para a gente contextualizar um pouquinho ainda do convento, antes de entrar na igreja especificamente barroca, né? O convento, ele tem toda uma questão da religiosidade, né? O dia de Santo Antônio, ele é muito importante, ele atrai, né, milhares de pessoas, né, Sandro? Todo dia 13 de junho, né, no Santo Antônio. Exatamente. Santo Antônio, como a gente viu no livro, né, você me entrevistou, quem viu o livro, é o santo talvez o mais popular do Brasil, né? E popular no sentido de que as coisas da vida dele, toda a trajetória dele como religioso, acabou tendo impacto na vida comum das pessoas. Isso não apenas aqui no Brasil, né, como o nome dele vindo aqui no Brasil, mas ainda em vida, né? Se a direção puder me botar, isso. Então, ainda em vida, Santo Antônio foi muito popular, né, lá em Pádua, onde ele fez a maior parte do apostolado dele, e em parte em Lisboa, que é a terra natal dele, né? E já foi muito popular. Ele era um santo de muitos milagres, né? Muitos milagres a ele atribuídos. Existe um conjunto de escritos chamado Fioretti, que circularam por alguns séculos pela Europa, e eles narram inúmeras passagens da vida de São Francisco, do Santo Antônio, e a base da biografia dele, né? Então, essa coisa de popularidade sempre foi acompanhando Santo Antônio. Ao ponto, inclusive, que muita gente só o conhece dessa forma. E é importante dizer que Santo Antônio foi um grande erudito, né? É considerado um doutor da igreja. Ele tem escritos de altíssimo valor teológico, era um orador fantástico. Francisco de Assis, que era o diretor da Ordem Franciscana, da qual ele pertencia, Francisco de Assis chegou a nomear o Santo Antônio como o principal nesse aspecto de oratória, ele que formava os frades, né? Então, ele era uma pessoa de um conhecimento erudito fantástico, a ponto de ter se tornado um dos doutores da igreja, mas como era também, seguindo a orientação da visão franciscana, uma pessoa de ação, que estava na rua, próximo aos pobres, próximo às pessoas necessitadas, ele também ganhou esse cunho muito forte de popularidade, né? É uma personalidade muito interessante, e assim, quando a gente passa ali no Largo da Carioca, não só no dia 13, né, que você mencionou, mas também em outros momentos, a gente vê ali os frades ali embaixo, às vezes oferecendo confissão às pessoas, né, às vezes prestando serviço, né? Isso é muito, muito emblemático da concepção franciscana, né, e lembra muito essa trajetória de Santo Antônio também, né?
Sim. Aqui eu estou o livro, lembra o Sandro Gomes, ele é escritor, né, um dos maiores especialistas em santos que a gente tem no Brasil. E o livro aqui, olha, os santos, tá pegando, mais populares do Brasil. Você abriu, inclusive, Santo Antônio tem uma importância tão grande, né, Sandro, que você abriu, é o primeiro do capítulo, Sim. né? Agora, na época, tinha uma discussão, sim. Na época tinha uma discussão, todos os lugares que eu fui, nos programas com você, no Jô, outros lugares onde eu tive oportunidade de ir divulgando o livro, sempre parecia a pergunta, qual é o santo mais popular do Brasil? E eu tive que fazer, assim, uma espécie de ranking, né? Dentro das minhas pesquisas. E eu cheguei à conclusão que é o Santo Antônio, porque todo mundo, de alguma forma, lembra de Santo Antônio para alguma coisa, entendeu? Então eu tive que abrir com ele o livro, apesar que essa não era o planejamento inicial, mas pô, ele ficou tão... A popularidade dele falou tão alto que acabou abrindo, sendo o carro-chefe do livro. E cabia um livro só com ele, hein? Tanto material que cabia um livro só com ele, hein? Imagina. Ele era um capitão de infantaria, ele recebia até um soldo, um salário do exército até bem pouco tempo, né, Priscila? Sim, sim. O que acontece? Após a morte de Santo Antônio, já no convento aqui, a gente sofre o ataque de corsários franceses na cidade no início do século XVIII, e o capitão das tropas, antes de ir para a batalha, ele pede proteção a Santo Antônio. Ele leva as tropas ali no convento, em frente, e o frei sai lá de dentro e coloca o Santo Antônio exposto do lado de fora. E mesmo com desvantagem numérica, os portugueses, né, os colonos aqui, venceram esses corsários franceses. E a partir daí ele ganhou uma patente. Primeiro, ele fez parte, né, ele era um cavaleiro da infantaria. O Dom João, quando chegou aqui, gostou tanto da história que promoveu ele a sargento. Depois ele se tornou tenente-coronel das tropas brasileiras, ganhando... Ficava recebendo salário, né? Recebia o salário, doação no dia de soldado, 25 de agosto, é feita uma doação para a igreja que corresponderia ao soldo dele, e isso é revertido em auxílio aos pobres. Sim, e inclusive tem a dele, né, Sandro, que é iluminada há 300 anos, né? Eles não podem deixá-la apagar, né? Exatamente. Aquela chama fica o tempo todo ali. E isso já acontece também nos mosteiros franciscanos, em outros lugares do mundo também, né? Foi uma coisa que a gente adotou de lá. Mais uma atração. Além da beleza desse conjunto arquitetônico todo que você citou, tem essa atração também. O curioso é que também, outra curiosidade, a história se entrelaça, claro, a vida é um entrelace, né? Sim. Que a pedra fundamental foi erguida quando o superior era Frei Vicente de Salvador, né? E foi o autor do primeiro livro de história, né, aqui do Brasil. Ele é tido como o primeiro autor de história. E também parte da independência foi feita dentro do mosteiro, né, já que os religiosos tinham uma relação muito grande. Inclusive, dizem até, né, alguns, que teve o Dia do Fico no Rio de Janeiro. Como é que foi esse Dia do Fico no Rio, Priscila? Na verdade, o que acontece? Desde pequeno, Dom Pedro frequenta o convento com o pai. Existe um hábito de, pelo menos uma vez por mês, Dom João tomar café da manhã com os franciscanos, e todo 4 de outubro isso era sagrado. E ele ia sempre acompanhado do príncipe herdeiro do trono. Então, boa parte dos conselheiros, né, até dos educadores de Dom Pedro I, são franciscanos. Então, a elaboração do Dia do Fico, que aconteceu aqui no Paço Imperial, aconteceu primeiro, né, vamos dizer, a elaboração da ideia, do discurso, que seria apresentado para a população, aconteceu no convento de Santo Antônio. Então, é por isso que ele é considerado o útero da independência, porque até a decisão do Fico, a ideia de Dom Pedro era manter a união entre Brasil e Portugal. Dom Pedro não era antipático aos desejos, né, da corte portuguesa, dos revolucionários do Porto em Portugal. Mas a partir do momento que esse discurso lá engrossa e ele recebe o apoio aqui e o aconselhamento, inclusive desses freis que tinham um contato muito próximo com o povo e garantiram a ele que ele poderia ficar e fazer a separação do Brasil de Portugal, nasce no convento. Então, o convento tem essa história bem particular como o útero da independência e como o primeiro local do Dia do Fico, depois que ele vai para o Paço. Sim. E Sandro, o Santo Antônio, ele é junto com São Pedro e São João que forma aquela trinca das festas juninas. Santos, né? Juninas, exatamente. E fora
que ele é um santo muito cultuado, sempre foi, mas hoje mais ainda, né, com essa corrida, e, né, todo mundo diz que falta um par, ele é o santo do casamenteiro, né? Ainda tem essa questão. Estava demorando para a gente entrar nesse assunto, né? Mas olha só. Não tem como não entrar, não tem. Não tem como não entrar, né? Eu falo isso no livro também. O que acontece? De onde vem essa fama de casamenteiro do Santo Antônio, né? Isso era uma questão durante o século XII, onde ele viveu na Europa. Ele tinha, dentre as preocupações teológicas e morais que ele mantinha, uma preocupação muito grande com a família, né? Ele se preocupava muito com a questão da família. É um valor franciscano, muito franciscano. Então ele tinha essa preocupação com a família. E ele tinha algo mais ou menos parecido com o que a gente hoje entende como toda forma de amor. Ele era contra que algumas coisas fora do âmbito da relação entre as pessoas viessem impedir um casamento, por exemplo. Ele conseguiu, por exemplo... Com todo respeito, dá a dizer que ele era muito conservador nessas questões, né? Depende, nem tanto. Veja bem, ele conseguiu, por exemplo, aprovar uma lei que impedia, por exemplo, que uma jovem ficasse sem casar pelo fato de o pai não possuir um dote, não ter como pagar um dote, por exemplo. Isso era lei, né? E ele conseguiu reverter essa lei, e com isso muitos casamentos puderam ser realizados, né? Então são preocupações desse tipo de caráter moral, assim, doutrinário, que foram criando uma fama de casamenteiro. Às vezes as pessoas não tinham condição, ele usava a influência dele para arrecadar dinheiro frente aos poderosos, para que pessoas pudessem casar. Enfim, fazia uma série de tapa-buraco próprio dessa tarefa de estar junto do povo, né, de estar assim, diante do sofrimento, da dor das pessoas. Isso foi consolidando uma ideia da fama de ser favorável ao casamento. Lógico, quando chega no Brasil, né, isso fica de uma característica diferente e aparecem essas lendas, as simpatias que nós fazemos, que a gente descreve no livro, mas todo mundo sabe, já ouviu de alguma forma, né? E que, enfim, quem é o cara também de Santo Antônio, porque era também tido como uma pessoa assim, de espírito aberto, uma pessoa comunicativa, e que tem muito a nossa cara, né? Não é à toa também que ele ganhou essa popularidade, e não é à toa que na festa junina, né, do espírito junino, veio aparecer essa fama toda ligada a Santo Antônio. Sim, agora, fazem verdadeiras crueldades, culturalmente, tiram o filhinho, né, Priscila e Sandro, deixam ele de cabeça para baixo, mergulham ele na água, enquanto arranja o casamento. Coitado, Arranja por absoluta pressão e tortura, na verdade. Né? E olha só, Luiz, eu brinco, porque eu sou uma pessoa que fui num dia de 13 de junho na igreja de Santo Antônio, pedi o marido e 3 meses depois... Conseguiu? Conheci meu marido, né? Que é meu marido. E aí, mas você fez essas crueldades com ele? Não, de cabeça para baixo, não. Eu só fui na igreja. Mas eu brinco que a gente não deve pedir para Santo Antônio um marido, porque senão, já que ele é patrono, né? Ele é tenente-coronel aí do Exército, o seu casamento vai ser uma verdadeira guerra, porque o meu foi assim e acabou em divórcio. ele arranja o casamento, não quer dizer que ele vá. Pois Ele já é uma outra. O que o Santo Antônio tem aqui no Rio de Janeiro, de repente, não ajuda tanto. Lembrando, gente, que ele ainda tem o dia 13, né? O 13 ainda é um número ainda da simbologia, que é o dia 13. Aí, você falou que você foi lá, eu não fui para arranjar o casamento, não, mas eu fui para achar a mulher do Zagallo. Porque era a Copa do Mundo, o Zagallo estava com a seleção fora do Brasil, e alguém me cantou, uma pessoa conhecida, de que o Zagallo que ele ia todo dia 13, a gente sabia que ele ia, mas ele não estava no Brasil, mas que ele ia mandar a mulher. Gente, eu fui com uma foto 3x4 da mulher, que não era famosa, ninguém tinha visto, eu consegui na internet aquela foto, 3x4, naquela multidão, eu tive a missão de achar, e fiquei desesperado para achar a mulher do Zagallo. Não é que eu consegui achar, é a hora que eu sou péssimo fisionomista. Santo Antônio acho que me ajudou. E me deu uma entrevista maravilhosa, que repercutiu até internacionalmente, porque ninguém sabia, eles estavam muito fechados naquele ano em relação à seleção brasileira, ninguém falava nada. E ela acabou contando detalhes da seleção para mim, que os repórteres que estavam viajando não sabiam. Muito bem, a matéria rodou o mundo, foi ótimo. Santo Antônio me ajudou. Literalmente. Mais um milagre para a conta do Santo Antônio, né? Pois é, então ele é o santo que ajuda os repórteres também nos seus momentos de desespero. A mim, certamente, ele ajudou. Gente, eu queria aproveitar agora e a gente já entrar mais especificamente, não tinha como a gente não falar do Santo Antônio sem a gente entrar na igreja, que não é a igreja principal, né? A igreja principal é até uma igreja muito simples,
ela tem seus adornos, ela tem até uma capela lateral, que é toda revestida em ouro, mas ela não é a mais bonita, por incrível que pareça, né? A capela mais bonita não é a principal ali do convento de Santo Antônio. E é dela que a gente fala exatamente hoje. Então, Priscila, para a gente explicar qual é essa segunda igreja, ela fica ao lado. Hoje ela é um museu, um centro cultural, você paga para entrar, né? Mas quem é essa segunda igreja e por que ela teve essa influência direta do bairro e a principal não? Então, vamos entender uma coisa. Aqui a gente tinha a sociedade, de uma maneira religiosa, né, dividida quase em castas. O comerciante não frequentava a mesma igreja da nobreza e o escravo não frequentava a mesma igreja do comerciante. E assim foram criadas as ordens terceiras. Então, a igreja que a gente vê imediatamente colada ao convento é a de ordem primeira. É esses franciscanos que vieram, introduziram o culto aqui a Santo Antônio. Normalmente, os leigos, os comerciantes, precisavam fundar irmandades para quê? Para ter ajuda mútua, para ter locais para se enterrar, porque não tinha cemitérios públicos, né? E também para todos os ritos religiosos que eram necessários dentro do hábito, do costume daquela época. E esses leigos pediam autorização para a ordem primeira para fundar a sua ordem terceira. Ficava quase como um intermediário com Roma para poder fazer aí essa autorização. E os ricos comerciantes conseguiram essa autorização em 1618. E no início, em 1623, eles construíram da igreja principal de Santo Antônio somente uma capela lateral, que é essa que você está falando, que é mais ricamente decorada, e que faz a ligação entre as duas igrejas. Você consegue acessar essa capela dourada, né, a lateral, pelas duas igrejas. Mas, em 1657, essa ordem terceira de São Francisco da Penitência negocia com os franciscanos a venda de um terreno na lateral. Por isso que a gente tem muita igreja que tem duas, uma do lado da outra, porque uma é de ordem primeira, a outra é de ordem terceira. A ordem terceira, quando recebia a autorização para existir, fazia propostas de compra de terreno para a ordem primeira. Aí sempre é o terreno do lado. E a ordem segunda, Priscila, não tinha? São as freiras, são as mulheres. A ordem primeira são os padres, os freis, são ordens masculinas, mas são religiosos. A ordem segunda são das freiras, são as ordens femininas, e a ordem terceira são dos leigos. Vai ter padre, vai ter tudo. Mas aí foi uma iniciativa do comerciante, ou do nobre, ou dos escravizados, de formarem aquela irmandade e ter aquela representação religiosa. Aí esses homens que formaram a irmandade, eles não precisam seguir uma vida de celibato, de voto de pobreza, em relação como os religiosos mesmo precisam fazer. Por isso que a gente fala que é a ordem dos leigos. Só que tem um problema. Os franciscanos não tinham autorização do Papa para vender aquele terreno do lado. Então, houve uma grande paralisação na obra. Só em 1726 que a obra dessa segunda igreja conseguiu avançar e ela já é concluída em 1733. Sabe aquela história do tempo que o Sandro estava falando? A obra de igreja. A obra de igreja. E que isso interferia na mudança do estilo arquitetônico. Isso não aconteceu na Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. Por isso que de todas as igrejas barrocas que nós temos no Rio, ela é a mais homogênea no seu conteúdo. Né? Existe uma hegemonia dos símbolos do barroco, como o excesso de preenchimento, o douramento. Os franciscanos sempre foram mais livres, sempre foram mais fluidos e criativos. E isso fez com que a igreja de ordem primeira tivesse um altar principal barroco, mas o restante fosse sendo alterado ao longo dos anos. Essa ordem... Não, fora que você criava, né, Priscila, ali uma divisão, né? Os franciscanos com os votos de pobreza, que é a igreja mais simples, e o outro com a ostentação do lado, que é o ouro puro, né? A igreja da penitência. Acaba sendo uma ostentação pelo agradecimento. Porque aquele comerciante ficava rico, quando ele morria, ele doava boa parte da sua riqueza para a igreja por esse agradecimento da vida que teve e também para que tivesse missas rezadas eternamente para eles, porque como eles foram comerciantes, cometeram lucro, né, iam ficar no máximo no purgatório. Alguém precisava rezar eternamente para eles para que a alma subisse do purgatório para o céu. Essa era a perspectiva na época. Então, se os comerciantes eram ricos e doavam para a igreja, todos esses recursos tinham que ser aplicados na igreja. E essa primeira metade do século XVIII é o apogeu do ouro. Então, a gente vai ver essa arte religiosa sendo muito alimentada com essas folhas de ouro, com esse douramento. E é um barroco que a gente chama de barroco joanino, dentro da sua segunda fase,
que eu não sei se o pessoal da equipe consegue colocar as fotos do interior dela, que a gente Eu acho que sim, a gente consegue, enquanto a gente está falando, eles podem colocar aí, que é impressionante, né, Priscila? Ela realmente salta os olhos, né? Você, quando chega ali naquela porta e você vê, ela é totalmente dourada, do piso ao teto, né? É a igreja mais rica em ouro do Brasil, tendo quase 400 quilos de ouro para o douramento. Isso porque ela é uma capela pequena, né? É de nave única, que isso é uma característica desse barroco joanino, da primeira metade do século XVIII. Mas eu acho que ela foi projetada pelo Manuel de Brito e o Francisco Xavier de Brito. Mas o que destaca nela são duas coisas assim que gritam aos olhos, além do douramento, tá? No altar principal, a gente tem um Cristo crucificado seráfico. É considerada a única no Brasil e uma réplica dela só existe na Itália. Né? Explica pra gente o que é esse Cristo nesse modelo. É um Cristo composto de 3 pares de asas. Então, é um Cristo que está crucificado, mas ele é alado e ele não é só com um par de asas, ele tem 3 pares, então são 6 asas. E essa é uma referência à visão que São Francisco de Assis teve quando recebeu suas chagas no alto do Monte Alverne, na Itália, quando ele teve sai de uma nuvem, uma luz enorme, onde ele vê Cristo com essas 6 asas, que seriam as asas do serafim, aquele que guarda o fogo do amor da fé, né? E depois dessa visão desse Cristo seráfico, São Francisco de Assis teria recebido suas 5 chagas, que ele era um estigmata. Ele teve essas feridas, né, de Cristo. Sim. Também. E então há o Cristo seráfico no altar principal, e na nave da igreja, no teto, existe a primeira pintura em perspectiva do Brasil, que é uma influência aí do italiano, né, do barroco italiano, e também das transformações que estavam acontecendo lá, que foi feita por Caetano da Costa Coelho, em 1732. Então, que foi a última obra, né, Priscila? Parece que foi a última etapa da obra de construção da igreja, foi o teto, né? A gente vê o teto, agora a produção está mostrando para a gente aí. Agora, antes do santo, Priscila, o santo seráfico, o que tem? Não sei se o Sandro concorda, se o Sandro já foi lá. A gente tem uma impressão, eu acho que já era do próprio escultor, que a gente, dependendo da perspectiva, do ponto em que você está da igreja, você tem a impressão de que o santo parece que move-se, né? Que ele está se movendo, né? Você já reparou? Já foi lá, Sandro? A Priscila sempre vai. Você já reparou isso, Sandro? Sim, já reparei. Isso é um traço bastante ocorrente no barroco brasileiro. Várias obras do Aleijadinho, por exemplo, exploram esse lado da perspectiva, né? Se você olhar uma figura aparente, dependendo da forma como você olha, ela parece que se move ou ganha uma coloração diferente. Isso tem uma certa relação com a própria visão do mundo barroco, né? Como a Priscila falou no início. O barroco é um estilo de divisão, né? Não tem mais só o catolicismo como a única instituição cristã. Você tem o protestantismo, tem uma divisão... imagina, a igreja reinou por praticamente 1 milênio, né? E, de repente, aquela visão foi contestada, entrou uma outra, e com conversões de nobres, de coroas inteiras a outra visão. Então, você tem uma grande mudança, né, nessa situação, e o resultado é que o barroco vai expressar essa dificuldade de olhar e enxergar uma coisa com clareza, né? Tem sempre um lado dicotômico, sempre uma relatividade, né? E quando isso passa para a arte, exatamente porque expressa uma certa angústia do ser humano, né? Não é mais possível olhar as coisas e ver de uma forma clara, uma forma nítida, né? Existe sempre alguma coisa. O mundo barroco é um mundo dividido, torturado nesse sentido, e a arte vai expressar muito bem. Vale lembrar o seguinte: apesar de serem escultores e pintores de arte religiosa, são artistas, né? Então eles partilham, em muitos pontos, eles partilham, inclusive, da arte não religiosa, muitos conceitos. Inclusive, né? Alessandro, os artistas na época, né, desde da própria Europa, do período, principalmente da Idade Média, eles só tinham uma forma de expressar sua arte através da religião, que era praticamente a única que patrocinava, né? Verdade. Patrocinava e permitia, né, outras formas de arte que não tivesse a conotação religiosa eram, em muitos casos, perseguidas mesmo, né? Eram caladas, censuradas, né?
A única arte que podia fazer era a religiosa, e ainda assim com restrições. Havia uma discussão muito grande na igreja, até a reforma, e determinava que, discutia o seguinte: a arte, afinal de contas, ela pode, por ela ser religiosa, ou mesmo sendo religiosa, ela cai na questão da idolatria, né? Que é um pecado, né, segundo a visão de Roma. Então, alguns defendiam que você fazer uma escultura, fazer uma pintura, e aquilo está dentro de um templo, podia implicar idolatria. Então, não era uma coisa muito clara, né? Isso passa a ser muito claro, assim, a questão da arte é importante, a questão do convencimento das pessoas, como a arte como uma estratégia de fazer as pessoas irem para a igreja. Isso fica muito claro a partir mesmo do Concílio de Trento, quando a igreja percebe que tem uma divisão, de alguma forma ela tem que lutar pelas pessoas, né? Porque senão elas vão lá para o outro lado, e aí a arte religiosa passa a ser usada como um elemento mesmo para que as pessoas se convertam, né? Sejam tomadas daquele sentimento de piedade e façam a opção pelo catolicismo e não pelo protestantismo. Ô, Luiz, deixa eu só observar uma coisa, que isso é uma coisa característica do Brasil como colônia, porque a gente não tinha um palácio. Tanto na França, quanto em Portugal, quanto na Itália, a predominância do barroco é palaciano, não é de igreja. É porque acaba se misturando muito, inclusive dentro dos palácios você tem elementos religiosos, porque essa religiosidade legitimava o poder do rei dentro das monarquias absolutistas. No nosso caso aqui, eu queria só destacar o caso dessa igreja, que eu estou falando o nome dos mestres e tudo, porque a nossa arte religiosa não era erudita. Quem fazia? Os religiosos davam a ordem para os índios e para os escravizados fazerem essa talha, fazerem essa pintura. Quando você vai nas igrejas barrocas de Pernambuco, por exemplo, você não sabe quem são os autores. Mas o dinheiro da descoberta do ouro fez com que parte desses profissionais de arte, desses grandes mestres, pudessem fazer uma especialização, vamos botar assim, em arte na Europa e voltar a expressar isso aqui. Ou já são irmandades muito ricas que mandam para cá mestres já versados num determinado estilo artístico, como é o caso dos beneditinos. A gente vai falar um pouquinho melhor quando a gente chegar na igreja do Mosteiro de São Bento. Mas são os detalhes, né, que eu acho bem interessante. E nesse excesso de preenchimento, nisso tudo que a gente está falando, uma coisa que às vezes a gente não consegue perceber no barroco é a fluidez. É isso que o Sandro falou, curvas que geram movimento. E a última fase do barroco, que a gente quase não pega aqui, infelizmente, no centro a gente não tem mais nenhum exemplo para dar, é a alteração da própria planta da igreja. Que nessa segunda fase a gente tem a nave única e numa fase tardia e final as plantas elípticas. A única que a gente tinha no centro assim era a igreja de São Pedro dos Clérigos, que foi derrubada, né, para a abertura da Presidente Vargas, e na cidade o outro exemplar que eu tenho para dar é a Igreja da Glória, que tem essa planta elíptica, né, octogonal, formando, sem ser uma nave única reta, como a gente vê a maioria do centro e como é o caso de São Francisco de Paula. E da Igreja da Glória, até por estar lá em cima, no morro, né? Ainda tem aquela vista muito legal. A gente vai chegar aí numa próxima série, a Igreja da Glória, porque também a história é muito interessante. Eu tenho aqui, gente, uma charge do nosso Luiz Cláudio sobre Santo Antônio, pedi que ele fizesse para a gente. Olha lá, ele fez lá, botou a questão da igreja, né, do convento de Santo Antônio. Obrigado aí ao nosso artista Luiz Cláudio, sempre colaborando